Lucas, no capítulo de número 13 e no verso de número 6, por favor. Lucas 13, 6, por obséquio. Jesus é bom. Desculpem aí pela cara de cansado, né, mas meu final de semana foi intenso, né? Eu tô até sem gravata porque eu não posso apertar, que eu tirei, eu faço umas bolinhas de gordura que tinha aqui me incomodava, não, aqui umas birruguinhas, umas coisinhas. Então você não estranha do pastor estar sem gravata, porque eu não posso apertar aqui, que estou com um ponto aqui atrás ainda, né? Cansado. A gente foi fazer culto sábado em Porto Alegre, né? Eu saí de casa sexta-feira, 3 horas da tarde, cheguei em casa domingo, 2 horas da tarde, né? Foi uma glória, mas tá bom, Jesus é bom, né? Jesus é bom, ganhamos muitas almas para Jesus, né? Muitas pessoas se reconciliaram com Cristo, encontramos as nossas ovelhinhas gaúchas, né? A gente estava num lugar lá que tinha 300 lugares e foram quase 800 pessoas, né? Foi uma benção. Estava 39 graus, lá desses grandão lá uns 8, e ainda assim estava calor pra caramba, bem mais fresco que lá fora, claro, né? Mas bem quente. E foi muito legal, né? A gente fez muitos casamentos, né? Eu acho que mais de 20 casais, né? Apresentamos muitas crianças também, perto de 20. Muita gente curada, né? Graças a Deus. Foi como eu costumo fazer, o nosso culto de missão, né? Nossa missão, né? A gente foi lá fazer a missão. Foi uma bênção, mas aí as empresas aéreas agora, tudo que você está vendo no jornal é verdade, né? Não tem avião, atrasa voo 2, 3 horas, né? E daí os caras mudam, o nosso voo mudou 6 vezes. E daí quando a gente chegava, o nosso voo era direto, aí escala aqui, escala lá, escala. Aí tá bom também, né? Tá bom também, né? Então nós estamos meio cansadão, mas daqui a pouco já vamos entrar em férias, aí já vai ficar tudo bem, né? A gente vai ficar só no virtual, nós vamos ficar durante o final de ano inteiro, com os estudos de manhã, com os desdobramentos à tarde, e vamos ver se fazemos um culto, vamos ver o que nós fazemos aí, né, para reunir vocês aí, ou de manhã, 2 vezes na semana a gente faz culto, não só estudo, mas faz um culto de manhã, né? Vamos ver o que nós vamos fazer e como. Eu ainda não sei, porque não pensei nisso. Quando eu parar, eu penso e aviso vocês, tá bom? Mas hoje é o nosso último culto físico, né, presencial, nosso encerramento, e aí a gente volta dia 9 de janeiro, tá bom? Então vocês vão ficar de férias de mim, 15 dias, e eu de vocês, né? Se ligar nas minhas férias vai apanhar, já sabe, né? A não ser que você esteja morrendo, aí você pode ligar. Se você não estiver morrendo, não ligue, daí eu mato você, né? Você já sabe. Se estiver morrendo, você pode, senão não. Vocês já encontraram aí Lucas 13? Já posso ler o texto? Diz assim, ó. E dizia esta parábola, 13:6, a epígrafe do texto é a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a cabeça, que a gente vai orar. Pai do céu, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos dirija e direcione, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. O Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Repita comigo: nosso Deus é o Deus da segunda chance. Olha para quem está do teu lado, profetize na vida dela:
Deus vai te dar mais uma chance. Fale isso. Deus vai te dar mais uma chance. Jesus, essa parábola ela é extraordinária. Ela é pequenininha, né? Mas ela fala muita coisa. Ela tem um simbolismo, um significado gigantesco. E eu tenho certeza que quando você entender o que ela quer dizer, você vai ficar muito feliz com Jesus, porque nós estamos numa parábola onde tem dois personagens, um é Deus, Pai, e o outro é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. São os dois personagens dessa parábola. O dono da vinha é Deus, o agricultor é Jesus. Através da intercessão de Cristo, eu e você tivemos acesso a Deus. Jesus disse, eu nunca vou me cansar de repetir esse texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus, pelo próprio Deus, o seu Pai, o nosso Pai, para que ele viesse na terra, para que ele na terra fosse um óvulo trazido pelo Espírito Santo, fecundado, posto no ventre de uma jovem menina, e ali fez-se o milagre, e aquele óvulo trazido, a Bíblia diz, pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele cresceu no ventre de Maria, e ele nasceu Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João, o quarto evangelho, é conhecido como o Evangelho do Filho do Homem, porque ele é chamado assim no Evangelho de João. Jesus Cristo esteve com Deus desde a fundação do mundo, desde os primórdios, a Bíblia diz, no livro de Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai perceber que o livro está sendo escrito, está falando não no singular, mas no plural. Eu peço que você desculpe meu raciocínio está lento, porque é cansaço mesmo. Eu estou me apanhando um pouco, mas eu vou conseguir buscar a informação na minha memória. Nós vamos conseguir. E ali se fez tudo e todos, através das mãos poderosas de Deus, e Jesus estava com ele, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jesus disse que antes que tudo existisse, ele já existia, ele estava com Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus. Jesus, então, trouxe grandes homens para que eles dirigissem o seu povo na terra. Grandes homens, Deus confiou primeiro em Adão, ele foi o primeiro, mas ele caiu. Ele caiu. Depois de Adão, Deus trouxe Moisés, Deus trouxe Abraão, Deus trouxe Isaac, Deus trouxe Jacó, Deus trouxe Noé. Foram grandes homens na história do povo de Deus, desde Adão. A gente olha para Noé, por exemplo, o mais antigo deles, e Noé, avisado por Deus 120 anos antes do dilúvio, ele ficou 120 anos construindo a arca, e com todo esse esforço, todo esse empenho, todos esses anos, ele salvou 8 pessoas. 8 pessoas, irmão. Depois veio Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, e diz para Abraão que ele daria um grande povo, uma grande terra, uma grande nação. Abraão precisava sair do meio da sua parentela, ele sai, vai embora, Sara.
Abraão contempla a glória de Deus, Deus o abençoa, dá Isaac. Isaac tem Esaú, Jacó, a história continua. Esaú abandona o dom da primogenitura, os homens sempre foram deixando Deus de lado. Jacó assume a bronca, luta com o anjo, prevalece, diz a palavra de Deus, Deus muda o seu nome, e ele deixa de se chamar Jacó e passa a se chamar Israel. Deus agora estabelece um povo. A Bíblia diz que ele teve muitos filhos. Houve uma grande seca, eles perderam tudo, e eles então foram para o Egito. A Bíblia diz em 70 pessoas, o seu filho José o precedeu, você conhece bem a história. Eles permanecem no Egito por 427 anos, me parece, ou 6, não me lembro bem. Então Deus levanta Moisés. Moisés é criado pela irmã do faraó, ele é criado dentro do palácio junto com o filho de faraó. A Bíblia diz que ele por 40 anos ele estuda, alguns estudiosos dizem que ele teria perto de 5 ou 6 formações, se fosse uma faculdade pelo tempo que ele estudou, um excelente guerreiro. Moisés falava muitas línguas, ele era um cara extremamente inteligente, ele foi criado para ser um faraó. Mas a Bíblia diz que Deus o chamou, ele foge, vai para o deserto, conhece seu sogro, sua esposa, tem os seus filhos, fica ali 40 anos conduzindo as ovelhas para lá, para cá. Você conhece bem a história, não quero me estender muito. A Bíblia diz que então ele tem um encontro com Deus, a sarça incendiada, Deus chama ele, se apresenta. Moisés então desce até o Egito, Deus dá a ele muitos sinais, muito poder, muita autoridade, ele desce, faz muitos milagres, vem as pragas, o faraó resolve liberar o seu povo, o povo sai do Egito, caminha por 3 ou 4 dias e chega então no Mar Vermelho. A Bíblia diz que Moisés, no seu primeiro grande confronto, ora a Deus e diz: Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor fala para ele: toca nas águas, as águas vão se abrir. A Bíblia diz que Moisés toca nas águas, começa a soprar um vento, o vento abre as águas. Fica um lugar seco, aquele povo todo passa. Algumas pessoas dizem que eram 2 milhões de pessoas, mas os judeus dizem que eram 3 milhões de pessoas, ou talvez até um pouco mais. Eles se deslocam, levam perto de 3 anos e meio caminhando para que chegassem até a entrada de Canaã, a terra prometida. Mas a Bíblia diz que 12 espias foram enviados e somente 2, Josué e Caleb, queriam entrar crendo na promessa, na palavra profética de Deus. Os outros 10 não quiseram, o povo se acovardou, voltou e morreu todo mundo no deserto, e Moisés não salvou ninguém. Então vem Josué agora tomado de força, poder, tem perto de 70 anos, junto com Caleb, que já está perto dos 80 anos, eles entram, guerreiam 9 anos, destroem, eu não me lembro se 11, eu não sei quantas nações, não lembro, mas eram muitas, tomam um povo, estabelecem um reinado, e agora o povo passa a se chamar judeu, porque quando eles eram hebreus, eles não tinham uma pátria, agora eles têm, então eles se chamam judeus. Tem uma outra mudança. A Bíblia diz que então vem os juízes, durante muitos anos, até que chega em Samuel, que foi o único que operou nos 3 ministérios, ele foi juiz, profeta e sacerdote. Mas a Bíblia diz que o povo não queria ele, o povo queria um rei, então Deus deu para ele Saul. Depois de Saul veio Davi, e assim veio andando o povo de Deus, mas nenhum dos homens, grandes homens, homens extraordinários, conseguiu mover o povo ou o seu coração na terra, porque eles não tinham aquilo que todo mundo queria: a luz, o brilho, o poder, a autoridade. Então Deus, vendo que as coisas não tinham jeito, não dava certo, que ninguém conseguia,
ele toma uma decisão, uma atitude radical, e a Bíblia diz que ele resolve dar o seu filho em favor do povo, em favor de nós. A Bíblia diz que então o Senhor chama o seu Espírito Santo, e ele então toma ali a molécula de Deus, e ele a traz fecundada e coloca no ventre de Maria, e nasce Jesus, o Filho do homem. A Bíblia diz que ele era obediente aos seus pais, à sua mãe. Nós não temos muitas informações sobre Jesus criança, menino. Ele aparece ali perto dos 12 anos, quando ele é esquecido na festa, tem uma pequena relação a respeito disso. E depois nós já encontramos Jesus com 30 anos. A Bíblia diz que Jesus, a história fala que José, pai de Jesus, natural, morreu cedo, porque ele casou com Maria novinha, mas ele já era adiantado, já era viúvo, já tinha filhos, já tinha outra família. Então ele viúvo, casa de novo com uma mocinha virgem, 14, 15 anos, mas ele já era velho. A expectativa de vida naquele tempo era 50 anos. José morre, Jesus assume sua família, ele era o filho mais velho. Tinha alguns irmãos, algumas irmãs. Então Jesus trabalha como carpinteiro até os seus 30 anos, quando seus outros irmãos crescem e têm condições de sustentar-se sozinho e sustentar a sua família. Então Jesus agora sai para o seu ministério. A Bíblia diz que ele vem à beirada do Rio Jordão e encontra ali um profeta de Deus, aleluia, e chamado João Batista. A Bíblia diz que João Batista veio para preceder, ou seja, para vir na frente de Jesus. João Batista era seu primo, 6 meses mais velho. A Bíblia diz que ele nasceu cheio do Espírito Santo. E quando ele vê Jesus, irmão, ele o reconhece imediatamente. Glória a Deus. Ele falava de maneira muito clara, ele disse: eu vos batizo com água, mas em breve virá outro, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Jesus então aparece no mundo, na terra, e que ele começa a caminhar próximo à sua cidade, a pregar algo, uma doutrina nova, uma nova conversa, que era muito bonita, porém não era aceita por quase ninguém. No princípio as pessoas tinham um pouco de medo dele, em função da sua sabedoria. A Bíblia diz que aos sábados ele ia às sinagogas e ensinava os profetas e falava com autoridade. As pessoas olhando para Jesus quando ele pregava nas praças e falava sobre o reino de Deus que não é nesse mundo, é no vindouro. A Bíblia diz que os judeus, que os fariseus, eles se juntavam, se reuniam, eles se amontoavam e diziam: nossa, mas esse homem não fala como qualquer homem, quando ele fala parece que da sua boca sai poder. Jesus era cheio de poder, Jesus era cheio de autoridade. A Bíblia diz que quando ele havia descido para o batismo nas águas do Rio Jordão, por imersão, ele foi afundado por João Batista. E João Batista, antes de batizá-lo, disse: Senhor, eu não sou digno de desatar as correias da tua sandália. João Batista sabia que era Jesus. E ele disse: para que se cumpra a palavra, me batiza. João batiza ele nas águas. E a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, há um estrondo no céu, como uma grande trovoada, e de lá desce uma voz, como a voz de muitas cachoeiras, diz a palavra de Deus. Disse a voz que veio do céu. A Bíblia diz que desce do céu, como se fosse uma pomba, voando e pousa sobre ele. E Jesus então recebe agora o Espírito de Deus. Até agora ele era Jesus. Agora ele é Jesus, o Cristo. Vem manifestar-se ao mundo o poder e a autoridade de Deus através do Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados
do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. O Jesus, o Nazareno, se você preferir. Ele veio com uma missão, irmão. Jesus veio com uma missão. E a missão de Jesus era morrer. Jesus não veio para viver, ele veio para morrer. Jesus veio como o cordeiro a ser sacrificado, o cordeiro a ser imolado, o sangue a ser derramado, a vítima do verdadeiro sacrifício, Jesus. Não ache você que Jesus veio e o povo judeu não o aceitou, porque eles tinham uma caracterização de Davi como rei, guerreiro, como um capitão de exército, e eles acreditavam que de Mexiaque ou Messias viria da mesma forma, montado num cavalo branco, vestido numa armadura com uma espada, invocando todo o povo judeu para se levantar contra Roma, numa guerra santa e libertar o seu povo, mas não foi isso que aconteceu. Quando eles olham Jesus entrando em Jerusalém, sentado numa jumenta, e eles veem o povo pobre, gritando, Hosana, ó Filho de Deus, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, exaltando e glorificando a Cristo, como de fato ele era, Cristo, o Filho de Deus. É isso que significa a palavra Cristo, Filho de Deus. Muitos se levantaram contra Jesus e disseram, quem é esse louco que vem pregar essa nova doutrina? Que negócio é esse? Nós somos filhos de Abraão, Moisés nos deu a lei, e nós seguimos a lei. Jesus chamava eles de hipócrita, e dizia para eles que a lei não iria salvar ninguém, mas que o verdadeiro sacrifício salvaria todos quantos crescem. Jesus Cristo, eu fico pensando, eu não sei se você consegue dimensionar o que eu vou te falar, mas eu fico pensando, na quinta-feira à noite, a Bíblia diz que Jesus reúne todos os seus discípulos e diz a eles, olha, está tarde, já vamos subir no monte para a gente orar. Aleluia. Vamos no monte, vamos orar. A Bíblia diz que todos sobem. E então o Senhor fala, ó, vocês vão ficar aqui e eu vou ali. E ele vai orar a Deus. Amanhã, sexta-feira, ele iria morrer. Ele sabia disso. E o seu coração doía. Jesus estava triste. Jesus estava com medo. Jesus tinha medo. Jesus estava angustiado, agoniado. Porque ele sabia por onde passaria, qual o caminho por onde ele andaria. E a Bíblia diz que já alta madrugada, Jesus orando, começa a chorar lágrimas de sangue. Cientificamente, quer dizer que ele estava em profundo desespero, dor, angústia. Uma situação de morte que gera isso no corpo, faz o olho chorar lágrimas com sangue. E a Bíblia diz que quando as suas lágrimas com sangue eram derramadas na terra e caíam no chão, ele conversando com o seu pai dizia, pai, afasta de mim esse cálice. E ele estava dizendo cálice, mas na verdade era morte de cruz. A morte mais dolorosa que existe. Não existe nenhuma outra que gere tanta dor quanto a morte na cruz. É a mais dolorosa. A morte é por asfixia. É uma coisa muito difícil segundo a ciência. Posso te dizer apenas o que eu estudei. Jesus, então, pregado na cruz, numa posição de escárnio, colocado ali ao lado de dois ladrões, e todo aquele povo religioso judeu, feliz, porque aquele falsário, farsante, contador de histórias que não acontecem, agora teve o destino que merecia, vai morrer. Cuspiam nele, irmãos, jogavam pedras nele, e ele estava ali crucificado, e no último momento da sua vida, demonstrando o seu caráter, ele disse, pai,
Não leve em consideração o que eles falam, porque eles não sabem o que estão dizendo. Jesus, no último momento da sua vida, antes de entregar o seu espírito, ele entregou. Ele pediu a Deus que tivesse misericórdia das pessoas que cuspiam, que jogavam pedras, que o atacavam, porque eles não sabiam quem ele de fato era. E eu quero falar uma coisa para você aqui, meu querido, minha querida. Muita gente hoje está dentro da igreja, vive na igreja, fala de Jesus, mas não sabe de fato quem ele é. Não sabe de fato quem é Cristo, quem foi Cristo, o sacrifício que ele fez, o preço que ele pagou. E muitos desprezam isso quando o rejeitam. Quando olham para você e dizem, não está no meu tempo ainda, eu não quero saber desse negócio de igreja, de Jesus, não, tenho muita vida para viver, muita lenha para queimar. Ele está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando você é convertido, está na igreja, aceitou Jesus, batizou-se, desceu as águas, cheio de poder, cheio de unção, e de repente você está com o saco cheio, encheu o saco a tua mulher, tua casa, tua família, teu emprego, você fala, chega, eu vou abandonar tudo e vou embora, que eu não quero mais saber. Você está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você não está só abandonando a família, o casamento, a igreja, não. Você está abandonando aquele cara que resolveu morrer na cruz por você. É isso que você está fazendo. Você está desprezando o maior ato de amor que alguém poderia ter por você, quando você o nega com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu comportamento. Porque se todos conhecêssemos a Cristo, jamais o trairíamos, jamais falaríamos coisas que o desagradam, jamais faríamos coisas que entristecem o seu coração, jamais abandonaríamos a presença do Espírito Santo pela presença de um desejo, de uma vontade, de uma alegria momentânea e passageira, jamais faríamos isso, se soubéssemos de fato quem é Jesus Cristo. Jamais. Jesus Cristo recebeu uma missão do seu Pai, de Deus, para descer na terra e ser o melhor, the best, o cara. Esse é Jesus. Aleluia. Alguém que resolveu abrir mão da sua vida por pessoas que ele nem conhecia. Porque se você resolver morrer pelo teu filho, pela tua mulher, pelo teu marido, você está morrendo por alguém que você conhece e ama, convive. Mas eu vejo Jesus quando está no Evangelho de João, e ele intercede por mim e por você. Senhor, eu venho aqui interceder. Ele disse, Pai, eu quero interceder por aqueles que um dia hão de crer em mim. Antecipadamente Jesus orou por você. Jesus morreu na cruz por você, você nem pensava ainda. Não existia nem o Brasil ainda. E Jesus já tinha morrido pelo Brasil. E ainda tem gente que acha que não tem esperança para o Brasil. Jesus morreu pelo Brasil. Irmão. Jesus morreu por mim, eu estou no Brasil, eu sou brasileiro. Jesus morreu por você. Jesus morreu pelo Brasil. E tem gente que está abandonando o barco aí, achando que perdeu, não vai dar mais. Despreza Jesus, a capacidade de Cristo. Essa semana, já na semana passada, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas sobre muitas coisas. Isso trouxe, eu estava razoando isso com Deus, conversando com o Senhor sobre como as pessoas desistem fácil das coisas, como as pessoas deixam de acreditar fácil nas coisas, irmão. Por isso as pessoas são escravizadas e manipuladas, porque elas brigam só até um determinado ponto. Passou, ela desiste e fala, vamos ficar assim mesmo, não é? Não aconteceu, então nada, então eu não quero mais saber, eu vou, que se dane. Quanta gente, irmão, que está abandonando Jesus, porque acha que o seu milagre está demorando demais. Quanta gente que está abandonando os seus sonhos, porque acha que ele é muito demorado, não vai acontecer mesmo, então já vamos abandonar e vamos embora. A Bíblia diz que se você não crê, você não vai ver a glória de Deus.
e que eu e você somos provados para sermos aprovados. Eu fico pensando em Abraão, quando o Senhor, no início, logo que ele saiu da sua terra, no capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abraão, diz assim: Abraão, eu vou te dar uma nação por filho, você vai ter, nossa, vai ser uma multidão, olha para as estrelas, está vendo as estrelas, você não vai poder contar as estrelas, você também não vai poder contar a quantidade de filho que eu vou te dar, olha para a areia do mar, não é isso que a Bíblia diz? 13, 14, 15 de Gênesis. E aí eu fico pensando, Abraão, 25 anos andando no deserto, saiu da sua casa quando Jesus mandou ele andar, ele tinha 75 anos, já estava bem, já, estava no bico. Se fosse naquele tempo já ia ser difícil, você imagina 25 anos depois. E quando Abraão achava, escute isso, quando Abraão achava que não ia dar mais nada, quem aparece na sua tenda? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus surpreendeu Abraão. Aos 100 anos. Abraão está na sua tenda enorme, chique, porque Abraão era muito rico, com muitos tapetes, uma tenda muito grande, com todos os seus empregados, escravos, muita gente, muita riqueza, muito luxo. A Bíblia diz que Abraão olha e vê 3 homens vindo na sua presença. E a Bíblia fala que eles chegam diante de Abraão e eles tinham a aparência de Deus. Abraão os recebe, conversa com eles. E então, depois deles comerem e beberem na casa de Abraão, quando se levantam para sair a Gomorra, a Bíblia diz que antes de sair, 3 olha para ele e disse: Abraão, no ano que vem, mais ou menos por esses dias, você vai ter um filho. Ele vai nascer. Abraão tinha 100 anos. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, como poderia acontecer isso? Eu já sou velho. E eu já estou amortecido. Eu não tenho como ter filho mais. Nós, seres humanos, observamos as nossas impossibilidades e brecamos, travamos o milagre na nossa vida por causa da nossa incredulidade. Porque nós olhamos para nós como homens e mulheres, nós olhamos para as nossas fraquezas, nós olhamos para a nossa idade, e nós não conseguimos contemplar quem é Jesus Cristo de Nazaré, tamanho do poder que Ele tem. E a Bíblia diz que a Sara, atrás de uma cortina, quando escuta o Senhor falando que ia dar para eles um filho, a Sara com 90 anos, começa a dar risada, lá atrás. E o Senhor ouve ela rindo, daquilo que Deus estava falando. E Ele, então, numa voz audível, disse: Sara, porque você riu, o nome do seu filho será Isaque. Eu falo que Deus tem um humor diferentão, né? Porque o nome Isaque significa porque você riu. Seu nome será Isaque, porque você riu. A palavra de Deus, meu irmão, ela veio sobre a vida de Abraão e Sara, e no tempo adequado ela se cumpriu. Aleluia. Ela se cumpriu. E a Bíblia diz que Abraão, por isso, tornou-se o pai da fé.
porque ele creu sem ver. Ele não viu, mas ele creu. E ele recebeu o galardão pela sua fé. Ele recebeu o galardão pela sua fé. Jesus Cristo, meu querido e minha querida irmã, caminhou na terra por 3 anos e alguns dias, semanas, fez aquilo que ele veio para fazer, cumpriu aquilo que havia de se cumprir na sua vida, no seu ministério. E eu creio que quando ele estava pregado na cruz do Calvário, jamais alguém imaginava que ele iria voltar. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: Jesus vai voltar. Fale para ele, irmão. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui. Jesus vai voltar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, então levanta os seus olhos ao céu e diz uma última palavra, uma palavra em grego. Ele diz tetelestai, que significa está consumado. Ele disse: terminei, Pai. Está feito. Jesus morreu. Jesus morreu. A Bíblia diz que as pessoas achavam que tudo tinha se acabado. Eu fico pensando esses 3 dias que eles esperaram Jesus voltar, que dias tenebrosos, que dias escuros, irmãos, que dias de tristeza, dias de choro, dias de luto, dias de lágrima, dias de desespero, dias de perseguição. A Bíblia diz que todos os discípulos se reuniram no lugar e ficaram orando. Sexta-feira, 15h, Jesus morreu. Então, baixaram a cruz, retiraram o seu corpo. Ele foi lavado. Colocaram sobre eles especiarias, bálsamos, óleos. Ele foi envolto em um pano, levado para a sua sepultura. A pedra foi aberta. Jesus foi posto sobre uma pedra como se fosse uma cama. A pedra foi rolada novamente. E acabou. Todo mundo foi para casa, chorar, se entristecer. Muitas pessoas disseram: puxa, que pena. Ele era um cara tão legal, que pena que ele morreu. Que pena que ele traiu o rei. Que pena que ele se levantou contra as autoridades da terra, porque as autoridades da terra o mataram. A história acabou. Jesus de fato era um contador de história, porque ele veio aqui dizendo que ele era rei, que ele era filho de Deus, e olha aí onde é que ele está, ele morreu. Está ali a sepultura, os caras que mataram ele estão ali, olha a espada que o cara cortou ele, olha lá o chicote, o azarrogue que surraram Jesus, ele apanhou, ele calou a boca, ele não deu um pio, ele não falou nada, ele como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e morreu. Ele não reagiu. Ele não reagiu. Nós achávamos que o nosso Salvador, que o nosso Senhor, que o nosso Rei, o Rei dos Judeus, ele seria como Davi, um guerreiro, ele reagiria, ele lutaria, e se ele fosse de fato Deus, ele lutaria por nós, ele não nos abandonaria, ele não teria ido embora. Era isso que as pessoas pensavam. Era isso que as pessoas achavam. Porque a noite faz isso. Ela acaba com a esperança. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Satanás, se aproveitando daquela circunstância,
jogava uma quantidade enorme de dúvida, de tristeza no coração daquelas pessoas e fazia com que elas de fato acreditassem que Jesus não voltaria nunca mais. E eles não lembravam-se das palavras que ele dizia. Ele dizia: eu vou para junto do meu Pai, é necessário que aconteça, mas eu voltarei. Aleluia. Eu vou voltar. Mas os discípulos, os apóstolos, estavam em oração, em súplicas, na casa da mãe de Marcos, em Jerusalém, no centro. Uma casa de 2 pavimentos, a parte de cima era onde eles ficavam, um lugar grande, espaçoso. E a Bíblia diz que no domingo de manhã, o dia do Senhor, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, se acordaram muito cedo. Era a primeira hora, 6 horas da manhã. E eles disseram: vamos lá ver o corpo de Jesus. Vamos lá colocar um perfuminho, um bálsamo. Era costume deles fazer isso. E elas saem então do centro e vão até o jardim secreto, ou Getsemane, se você preferir. E quando eles chegam lá, as duas, olham para aquela cena, 6 horas da manhã, o tempo claro, mas o sol ainda nascendo no horizonte, e eles percebem que aquela grande pedra havia sido removida. Elas olham, e quando olham para aquela gruta ou caverna, sobre ela tem um anjo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele, olhando para elas, pergunta: o que vieram fazer aqui? Quem vocês procuram? A gente veio ver o Mestre Jesus. Ele disse: ele não está aqui. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E elas não acreditaram, irmão, porque era muita loucura. E a Bíblia diz que elas ficaram meio perdidas, não sabiam o que fazer, começaram a andar por ali, e de repente, andando, eles batem num homem grande, a Bíblia diz, formoso, forte, e elas olhando para ele, achando que ele é o jardineiro, dizem: Senhor, tu tiraste o corpo do Senhor de lá, aonde tu o colocaste? Dize para nós. Eles não o reconheciam, não sabiam quem era. E a Bíblia diz que aquele homem grande e forte olha para elas com voz de trovoada e diz: Maria. Aleluia. A Bíblia diz que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor e o segue. Quando Jesus fala, Maria reconhece imediatamente, disse: Rabi, que quer dizer mestre. É o Senhor. E ele disse: Maria, não me detenhas, porque agora eu preciso subir para diante de meu Pai. Vai e avise os outros, e eu voltarei. Glória a Deus. A Bíblia diz que elas saem correndo desesperada, em desabalada carreira, correm muito, entre choros, soluços, de tristeza, mas de muita alegria, uma confusão de sentimentos e de sentidos. E quando elas chegam, está todo mundo orando, 6 horas da manhã, passaram a noite, era o 3º dia. E quando elas vêm gritando e correndo, a Bíblia diz que os irmãos se levantam, Pedro, João. O que aconteceu? O que aconteceu? E elas disseram: o mestre, ele ressuscitou, o mestre. E eles então são tomados de um sentimento indizível e saem correndo. A Bíblia diz que eles correm, um corre mais que o outro. E quando eles chegam de novo na sepultura, no lugar onde Jesus foi sepultado, está lá o anjo. E eles olham o anjo lá em cima e entram para olhar. E quando eles entram, o lençol que cobriu o corpo de Jesus está caído no chão. A Bíblia narra isso com detalhes e pormenores, é importante. E a Bíblia diz que aquele pano que cobriu o seu rosto como uma fronha de um travesseiro, um pouco maior, estava do lado, como se fosse um criado mudo, ao lado daquela cama, era um lugar onde se colocavam as coisas. E ele estava perfeitamente dobrado. É a Bíblia que diz isso. Jesus deixou um recado. Jesus deixou um recado.
Porque o judeu, quando estava à mesa comendo, e ele precisava sair, mas ele ainda ia voltar para terminar a sua refeição, ele pegava o seu guardanapo e dobrava, e deixava ele sobre o prato, dobrado. Então o garçom sabia que não deveria mexer em nada, porque ele já ia voltar. Aleluia, aleluia. Jesus disse: eu vou voltar. Ele deixou o recado para Pedro, para João: eu vou voltar. A Bíblia diz que eles voltam eufóricos, dizendo que a sepultura estava sozinha, que não tinha ninguém, que certamente Jesus tinha ressuscitado e que as irmãs o tinham visto, mas ninguém sabia. Então a Bíblia diz que eles voltam para aquele lugar e perseveram em oração o dia inteiro. Naquele dia ninguém comeu, naquele dia ninguém bebeu. Eles começaram então um jejum durante todo o dia. E perseveravam em oração, e perseveravam em oração. A Bíblia diz que quando chega a primeira hora da noite, 6 horas da tarde, o ambiente já está escuro e é iluminado por lamparinas, porém é um lugar grande. E eles estavam todos agregados, ajuntados num canto daquele lugar. Todos de joelhos no chão, cara no pó, orando. E o lado de lá era uma parede, era no andar superior, não tinha janela, não tinha porta, não tinha escada, não tinha como ninguém passar naquele lugar, mas a Bíblia diz que alguém passou pela parede. Aleluia. E quando eles sentiram a presença de alguém diferente naquele lugar, aleluia, eles se levantaram assustados, pensando que era um fantasma, porque ninguém poderia passar por uma parede. E a Bíblia diz que então aquele homem levanta a sua mão e diz: paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Paz seja convosco. A Bíblia diz que eles estão tão atemorizados, com tanto medo, que eles têm vergonha de perguntar se é Jesus, porque é alguém que eles não conhecem. Não era aquele Jesus que eles conheciam, o Filho do Homem, não. Agora é Jesus, o Filho de Deus, um novo corpo revestido da glória de Deus que ninguém conhece. Um corpo que come peixe, come pão, bebe água, bebe vinho, mas atravessa a parede. Desafia a lei da física. A Bíblia diz que um deles, corajoso, levanta-se e diz: Senhor, se és tu, permita-me ir até aí onde o Senhor está, do outro lado da sala, para que eu coloque o meu dedo no buraco dos cravos das tuas mãos, e então verdadeiramente acreditarei que é o Senhor. E Jesus disse: vem, Tomé, e vê. A Bíblia diz que Tomé é o único que tem coragem, e vai até Jesus. E quando ele chega, Jesus abre as suas mãos, e Tomé atravessa os furos das mãos de Jesus Cristo de Nazaré. O homem das mãos furadas voltou. Tomé olha para Jesus, cai de joelhos e diz: Senhor, Senhor. Jesus, olhando nos seus olhos, disse: Tomé, tu creu porque viu, mas bem-aventurado é aquele que não vê e crê. A Bíblia diz que Jesus Cristo andou ainda na terra 40 dias e 40 noites. Foi visto por milhares de pessoas, até que os evangelhos terminam, se inicia o livro de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 1, Jesus conversando com eles diz: permanecei em Jerusalém, até que do céu desça poder sobre vós, e vocês sejam revestidos do poder. Não saiam daqui. Aleluia. E eles todos reunidos, a Bíblia diz que desce um anjo do céu, oh glória, e ele traz nas suas mãos uma nuvem. A Bíblia diz que Jesus sobe com seus pés sobre essa nuvem, e então a nuvem começa a elevá-lo. Ele começa a ascender, a subir. E então, no último momento, no último diálogo entre os apóstolos e Jesus Cristo, um deles, olhando para Cristo, diz: Senhor, tu vai voltar ao Pai e ao céu, e nós, o Senhor vai nos deixar sozinhos? Jesus disse: não. Eis que vos dou o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus,
descerá e ficará convosco até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei sós. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus sobe. Romanos 8:32 em diante diz que Jesus Cristo está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está lá. Ele está lá. A Bíblia diz que eles continuam na festa de Pentecostes, ela durava 40 dias. No livro de Atos, todos reunidos naquele mesmo lugar em oração. E no último dia, já no capítulo 2, desce sobre eles algo inesperado, extraordinário, nunca visto, quem sabe inusitado, creio. A Bíblia diz que era como labaredas de fogo, como línguas de fogo, mas não era fogo. Era como um vento que soprava com força, mas não era vento. E eles foram tomados por aquele poder. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e como bêbados, diz a Bíblia, caíram com o seu rosto em terra. Caíram no poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que os homens vinham e diziam: nossa, mas está aí alto o sol e vocês estão aí tudo bêbado. Aleluia. O mundo nunca vai reconhecer o Espírito Santo de Deus e o seu poder. O mundo nunca vai entender o crente em Cristo, aquele que vive de fato o poder e a autoridade de Deus na sua vida. Você não nasceu, não foi feito, não foi colocado, levantado, ensinado, treinado por Deus para ser compreendido. Não. Não. Você veio para fazer diferença. Você veio para ser diferente. Você veio para influenciar e não para ser influenciado. Você veio para conduzir e não para ser conduzido. Veio para falar, irmão, e não para ficar ouvindo a tua vida inteira. Falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, das coisas extraordinárias de Deus. Para que as pessoas ouçam e creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou o terceiro dia e hoje está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos nisso. Eu creio nisso, eu prego isso, eu vivo isso. Eu espero por Ele. Quando eu estou triste eu choro, quando eu estou feliz eu dou risada. Mas sempre crendo que em breve Jesus voltará, em breve Jesus virá, e todo sofrimento vai cair por terra, toda tristeza vai cair por terra, toda perseguição vai acabar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja somos nós. A sua igreja somos eu e você. A sua igreja somos eu e você. Limpa, lavada, imaculada, embranquecida, alvejada pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que nós fôssemos elevados ao nível de filhos de Deus. Um dia nós já fomos desprovidos de um pai, mas hoje não. Hoje nós temos um pai que está no céu. Hoje nós temos alguém que olha por nós. Alguém que observa o nosso coração. Alguém que se preocupa comigo e com você. Alguém que olha, que cuida, que dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Alguém que cuida da igreja, que cuida da sua vida emocional, da sua vida sentimental, da sua vida financeira, cuida da sua saúde, cuida do seu casamento, cuida dos seus filhos. Alguém que se preocupa com você, se você está triste, se você está feliz, se você tem, se você não tem. A Bíblia diz que o Senhor se preocupa com os pardais, que não plantam, que não colhem, eles não ficam sem comer nenhum dia, diz a palavra de Deus. Quanto mais valei vós do que os pardais. Quanta gente desesperada, quanta gente preocupada com o que vai acontecer amanhã. Eu quero dizer para você, irmão, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele proverá todas as coisas. Ele é o guarda de Israel e a minha Bíblia diz que Ele não dormitará, não vacilará nem um minuto.
A minha confiança está no Senhor, no Rei dos Reis, o Senhor, o Deus dos deuses. É nele que eu confio, é nele que eu espero, é nele que eu durmo, é nele que eu levanto. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para a terra e nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que Deus quiser me dar, eu quero. O que Ele não quiser, eu não quero. Tudo que Jesus quiser fazer na minha vida, eu aceito. Se vier dele, eu aceito. O que não vier, eu não quero. Aprende isso. Eu vou repetir a frase que eu disse no começo da mensagem. Muita gente ouviu falar de Jesus, mas não sabe quem Ele é. Não conhece Ele. Quando você passar a conhecer Jesus Cristo, com toda a intensidade e profundidade do teu coração, amar Ele acima de todas as outras coisas, ter Ele como de fato teu Senhor, teu Salvador, teu Deus, você ter um relacionamento intenso, sério, verdadeiro com Cristo, você vai entender que todo o resto não importa. Todo o resto não importa, irmão. Não importa. Amanhã é outro dia. Você está com fome hoje, quem sabe amanhã você coma. Você está doente hoje, você pode ser curado amanhã. Domingo veio na nossa igreja em Guaratuba uma irmãzinha, nossa ovelhinha mora em Matinhos. O marido dela, ciclista profissional, batizado no último batismo, graças a Deus. Saiu e disse: amor, eu vou dar uma voltinha de bicicleta profissional e já volto. Vai andar na BR, em função do movimento, veio para o acostamento, passou num buraco, se desequilibrou, caiu do viaduto e morreu. Saiu e não voltou mais. E a irmã disse para mim: pastor, você fala todo dia que nós devemos estar preparados para encontrar Jesus todo dia. Meu marido falava isso sempre. O pastor disse que nós temos que estar preparados para encontrar Jesus todo dia, porque a gente não sabe que dia Jesus vai voltar para nós. Nós não sabemos que dia Jesus vai voltar para nós. Nós sabemos que temos que estar preparados, eu e você, todos nós, preparados para ter um encontro real com Jesus Cristo, porque essa é a única coisa certa que nós temos na nossa vida. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina hoje e sempre. Amém? Fique de pé, quero orar por você. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhinhos. Feche os seus olhinhos. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu trouxe para a tua igreja hoje, que está aqui reunida, para ouvir a tua palavra. Eu só preguei a tua palavra, Senhor, porque assim o Senhor me ensinou. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor permita que as pessoas da nossa igreja, esse povo que está nos vendo, que eles possam te conhecer, Senhor, de verdade. Que o Senhor possa mostrar-se a eles. Deus, quem sabe, olha aquele povo na Síria, na Palestina, quantos testemunhos de que as pessoas têm sonhado contigo, têm visto, têm ouvido o Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha se mostrar para a nossa igreja. O ebaçui derrai, debandaraço, classui, candaraço, irecandarabaxolhaçui. Eu ia andaraço, e cadaço, candato, ebadoxia, cantarai. Procura-me, te andabaço e candaço, ou busca-me, rebandada. Aquele que me procurar me encontrará. Aquele que pedir receberá. E aquele que buscar vai encontrar, assim diz o Senhor. Meu Deus, nos permita, Senhor,
sentir o teu perfume. Quem sabe, Deus, mais pertinho do Senhor, mais próximo de Ti. Senhor, eu sei que nós não somos dignos de absolutamente nada, do nosso pecado, da nossa incredulidade. Mas se o Senhor puder conversar com o papai, se o Senhor puder, Senhor, pedir para Ele, para que a gente possa se aproximar um pouquinho mais, chegar um pouquinho mais perto. Quem sabe, Senhor, hoje, como aquela mulher cheia de fé que andava no meio daquela multidão, nós possamos estender as nossas mãos e tocar na orla do Teu vestido, na barra, Senhor, da Tua roupa. Oh, Espírito Santo, enche-nos, Senhor, com o Teu poder. Deus, levanta uma igreja poderosa na terra, a igreja da última hora, do último tempo. Levanta, Deus, os Teus profetas com poder e autoridade. Levanta, Senhor, os Teus intercessores com muita fé. Levanta, Deus, pregadores cheios do Teu Espírito. Levanta, Deus, homens que não têm medo de morrer pelo Teu Evangelho. Pessoas dispostas, Senhor, a pagar o preço, para falar a verdade. Eu creio, Deus, que no meio da escuridão, o Senhor hoje está acendendo uma luz. No meio das trevas, o Senhor está trazendo uma luz de esperança para o povo que clama, busca, para o povo que ainda crê. Muitos, Senhor, abandonado a fé, a esperança, mas nós não vamos fazer isso, porque nós cremos que tudo está debaixo da Tua autoridade, do Teu poder. Nós, Senhor, acreditamos no Senhor, na Sua justiça, no Seu poder, na Sua autoridade, na Sua palavra. Nós cremos que estamos debaixo do Teu poder, e que nem sequer uma vírgula de tudo aquilo que o Senhor falou através dos Teus profetas vai deixar de se cumprir na terra dos viventes. Nós cremos nisso. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja e que o Senhor nos ajude para que nós possamos atravessar o deserto como o Teu povo, a segunda geração, como essa, a última geração, para que possamos, Senhor, atravessar o Rio Jordão com os pés enxutos, entrar em Canaã, Senhor, e beber aquele leite, papai, e comer aquele mel. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio nisso, Senhor, eu creio que nós vamos atravessar o Jordão com os nossos pés enxutos. Eu creio, Senhor, que nós vamos levantar as pedras do testemunho, e que todos vão saber, Senhor, ao vê-las, que nós andamos na Tua palavra, que nós atravessamos o Jordão, e que nós comemos, Senhor, daquele mel prometido, nós bebemos daquele leite que o Senhor nos prometeu. Nós cremos que vamos receber a promessa, assim como Abraão recebeu o seu Isaque. Cada um do Teu povo que perseverar, receberá também do seu Isaque. E todos vão ter que ficar em pé, Senhor, como diz a Tua palavra, para que nos vejam sentados à mesa com o Senhor, participando do grande churrasco. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra, Jesus, uma palavra profética. Eu creio. Eu posso sentir na minha boca o gosto do mel. Eu posso sentir, Senhor, na minha garganta o gosto do leite gelado descendo.
Eu posso sentir, porque eu creio na tua promessa e na tua palavra. Eu acredito que estou debaixo das tuas mãos poderosas. Eu creio, Senhor, na tua santa palavra. Eu creio na tua promessa. Eu creio em ti, querido Deus Espírito Santo, nas visões e nas revelações. E eu acredito que em breve nós veremos o Senhor voltar e subiremos com Ele aos altos céus. E seremos elevados, Senhor, contigo para morarmos na glória celestial. Eu peço, Deus, que o Senhor dê mais fé para o teu povo. Que o Senhor abra os seus olhos para que eles possam ver, os seus ouvidos para que eles possam ouvir. E que o Senhor envie os teus sinais sobre a nossa igreja, sobre o meu ministério, para a confirmação da pregação do teu evangelho. É assim, Deus, que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê nisso pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Sentem-se, irmãos, por favor. Aleluia. Levante as suas mãozinhas. Os irmãos vão distribuir os envelopinhos aí para vocês. Vocês deixem as suas ofertas, seus dízimos que vocês trouxeram. Você que está em casa também pode fazer isso. Amanhã, nos cultos em Tijucas, né? Isso é uma benção também. E quinta-feira, em Joinville, também vai ser uma benção. Glória a Deus. Eu já falei que tem uma coisa que eu quero fazer nas minhas férias muito. Estou com muita vontade de fazer. Você vai dar risada, mas eu vou te contar. É andar de bicicleta. Já até lavei a minha bicicleta, enchi os pneus. Minha bicicleta velha que eu tenho. Tenho uma nova, mas eu gosto da velha. Eu falei que a partir de sexta-feira eu vou todo dia, depois que acabar o desdobramento, vou pegar minha bicicleta e vou andar de bicicleta. Até eu começar a fazer os cultos de novo. Todo dia. Eu quero andar de bicicleta. Vocês não têm noção como eu estou com saudade e com vontade de andar de bicicleta. Fazer as coisas para Jesus nos privam de muita coisa. E simples também. Uma delas, que eu vou matar a saudade, é andar de bicicleta. Tem outras, mas no outro tempo elas acontecerão. Posso orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir trazer suas ofertas aqui. Aqui? A gente já come aqui? Nós vamos esperar para ir lá? Eu vou com a... Fiz a Carla. Aí entro... Na van? Na van. Aí a gente para lá dentro e você para na rua. Só não esquece de bem ali na frente do prédio não pode parar. Porque ali é só 15 minutos com o pisca ligado. E a guarda municipal passa e volta ali mesmo. Tem que deixar na casa Tá aberto ali. pra trás ali. Vou falar pra Carla aí também. Vai daí só limpador. Aí tem que pôr ali. Sabe? Tô ligado. Glória a Deus. Amém, igreja? Coloque-se em pé, por favor. Feche os seus olhinhos. Agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse ano que nós cultuamos aqui. Os nossos irmãos, como é que é o nome da irmã? Lu?
a nossa irmã Lulu e o Carlinhos, que são os proprietários desse lugar, que nos atenderam com tanto amor e carinho durante todo esse ano. Eu peço que o Senhor os abençoe, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa agradecer a eles, por eles terem aberto esse espaço para que nós já estivéssemos aqui cultuando durante todo esse ano. Eu peço de maneira especial pela vida deles, pela sua família, pelos seus empreendimentos, por tudo que eles têm, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer, meu Deus, pela oportunidade que nos deu de estarmos mais um ano na Tua presença, ou quem sabe menos um. 2023 está acabando, eu sei que ainda faltam alguns dias, mas eu creio, meu Deus, que o ano que vem vai continuar sendo uma bênção. Nós vamos ganhar muitas almas, batizar muitas pessoas, ampliar muito a nossa igreja, realizar muitos sonhos. Vamos chorar bastante, mas também vamos rir bastante. Eu quero agradecer, Deus, por 2023, aqui em São José dos Pinhais, por tudo que o Senhor me deu aqui, proporcionou para mim, para a minha igreja. Eu quero agradecer em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a cidade de São José dos Pinhais. Eu peço que o Senhor abençoe essa cidade, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a cidade de São José dos Pinhais. Eu não sei ainda quanto tempo a gente vai ficar aqui, Senhor, eu não sei. Tu é que sabe. Nós somos dirigidos e direcionados pelo Senhor. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar dirigindo os nossos passos nesse novo ano que vai entrar. O que quer que aconteça, onde quer que nós estejamos, que o Senhor possa sempre estar conosco, que nós sempre na sua direção, debaixo da sua autoridade, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja nessa terça-feira, que o Senhor abençoe a nossa pátria, o nosso país, a nossa nação, que o Senhor abençoe o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, Deus, que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre, e todos dizem, amém. Vamos em paz em nome de Jesus, Deus abençoe todos nós. Tchau. Tchau, galera, Deus abençoe.